Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Pernandi. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio no podcast. Não, no nosso estúdio Atibaia Jardim. Desculpa, gente, faz tempo que eu não gravo. Bem, hoje estamos só nós dois, Dr. Sidney da Silva, criminalista, nosso colega, Dr. Daniel Nunes, para quem não me conhece ainda, advogado civilista. E o assunto de hoje nós vamos falar sobre progressão de regime, né, doutor? É isso aí, hoje nós vamos mexer na ferida da sociedade que cumpre pena. Exato. Nós vamos falar de execução de pena, progressão de regime, critérios da progressão. Aliás, é um tema que tem muito conteúdo, assim, não dá para se falar em um podcast. Sim. Então nós separamos aqui alguns tópicos legais, principalmente... a partir do pacote anticrime de 2019, teve muita mudança na legislação em relação à lei de execução da pena. Sim. E então a gente vai concentrar aí o nosso podcast de hoje nesses principais tópicos aí, né? Sim. E para começar, eu sugiro que a gente comece pelo menos falando, né? Dando uma introdução do que é progressão de regime, né? Porque, lógico, alguns colegas que vão nos assistir sabem o que é progressão, mas a progressão só existe quando? Isso aí, então vamos lá. A progressão de regime, ela é a reinserção de uma pessoa condenada ao convívio social, né? Então, a pena, quando uma pessoa é condenada por um crime, essa pena ela pode ser condenada no regime inicial aberto, no regime inicial semiaberto ou no regime fechado. São esses três regimes comuns que existem, né? Aqueles presos que são condenados ao regime fechado, eles não vão cumprir de ponta a ponta, né? Então, às vezes você vê ao seu lado um conhecido que foi condenado a 15 anos de prisão. De repente passa 4, 5, 6 anos, esse condenado tá na rua, tá aparecendo nas ruas. Então, assim, ele nunca paga a pena dele os 15 anos de ponta a ponta. Sim. Dentro dessa pena que ele foi condenado, existe uma progressão de regime, que é a oportunidade que o Estado dá ao condenado de se reinserir à sociedade gradativamente até a saída definitiva. Então, assim, ele tem pequenas oportunidades de provar para a sociedade, para o Estado que faz o cumprimento da punição, de que ele está capaz de retornar ao convívio sem cometimento de novos crimes, né? Então, o que é a progressão de regime? Em tese para o preso que inicia no regime fechado, ele vai cumprir um lapso da pena dele. Esse lapso da pena dele ele é previsto no artigo 112 da LEP, da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, né? Ele vai cumprir o lapso que determina o artigo 112, e aí ele vai pedir, se ele não tiver cometido nenhuma falta grave internamente, ele vai pedir para o juiz da execução penal para que ele possa progredir para o semiaberto. E aí ele vai cumprir mais um lapso no semiaberto, e assim ele vai para o regime aberto, né? Sim. É importante deixar bem claro aqui que na progressão de regime é vetado o salto, né? A progressão de regime em salto. Então, do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Não existe a possibilidade do fechado para o aberto diretamente para o aberto. Sempre por escala, né, por doutor? escala. É vedado a progressão por salto, tá? Por salto, exato. O que é interessante dizer? Às vezes a pessoa está no fechado, vai direto para a rua, ele não progrediu para o aberto. Aí tem a questão de livramento condicional e outras condições, né? Exatamente. A saidinha já é uma outra condição que o apenado tem o direito. Até há pouco tempo atrás, todos os condenados tinham direito à saída temporária no regime, quando ele se encontrasse no regime semiaberto, né? Agora, recentemente, teve uma alteração na lei que veda para aqueles crimes com grave ameaça ou violência ou crimes hediondos a saída temporária. Esses presos que cumprem esse tipo de pena é vedada a saída temporária para eles. Eu acredito que esse tipo de medida vai cair um dia, né? Porque ela é restritiva. Ela é restritiva porque
como que você vai manter um preso encarcerado numa pena de ponta a ponta e depois simplesmente vai abrir as portas para ele e falar vá? É óbvio que esse preso ele não vai estar mais inserido naquele meio social. Não vai estar preparado. E a chance dele voltar a delinquir é muito grande. Então, assim, eu acredito piamente que um dia essa mudança que veda a saída temporária para esse tipo de crime vai ter alguma mudança, tá? Entendi. É que ela é recente, ela foi inserida no ordenamento jurídico agora, mas eu acredito que ela não vai ter uma evolução muito grande, não vá adiante, tá? Entendi. Então, retorno. Então, doutor, e beleza, a gente falou bastante da introdução, da progressão, né? Como que funciona, o que é, né? O fato é o seguinte, doutor, houve alguma modificação recente sobre a LEP, que é a Lei de Progressão de Regime? Então, para progredir, existe algum requisito? Desde 2019, a LEP, ela pouco teve alteração desde a sua criação, né? Tendo alterações moderadas, mas desde que o ex-juiz Sérgio Moro assumiu o Ministério da Justiça, ele criou o pacote anticrime, né? Digo que criou porque foi ele que teve iniciativa e conduziu toda a questão da criação do pacote anticrime. Então, de 2019 para cá, ela entrou em vigor em janeiro de 2020. De 2020 para cá, teve muitas outras mudanças. Então, aqui eu cito, por exemplo, o exame criminológico. É uma grande mudança que teve, tá? E que eu acho também que é muito prejudicial para a reinserção. Deixa eu fazer uma pergunta. O exame criminológico, ele passa a ser obrigatório para a progressão de regime em todos os crimes ou só aqueles considerados hediondos? Como que é? O exame criminológico, exatamente, ele passa a ser obrigatório para os crimes hediondos e os crimes com violência e grave ameaça. Então, os crimes de roubo, né, o artigo 157, os crimes de homicídio, sequestro, tráfico de drogas, acho que até o tráfico de drogas, por ser hediondo, ele atinge, tá? Ele passa a ser obrigatório. Porém, o juiz ele tem a opção de dispensar o exame criminológico desde que ele fundamente a decisão dele. Então, assim, eu vou te dizer, eu já tive um caso recente, logo que implantou a obrigatoriedade do exame criminológico, eu tive um caso no escritório que o meu cliente estava preso por cometer o artigo 157, né, que é o roubo à mão armada, com emprego de arma, inclusive, e ele já estava inserido naquele rol de pessoas que precisaria do exame criminológico, né? E o juiz, ele dispensou e ele fundamentou dizendo o seguinte: como é uma inserção recente no ordenamento, o Estado ainda não está preparado para o grande aumento de exame que vai vir das progressões ou das liberações ou assim por diante, entendeu? Entendi. Então, desde que ele fundamente, ele pode dispensar. E realmente, né? Você tem aí um presídio, por exemplo, numa região com uma população carcerária de 2.000 presos. Dos 2.000 presos, você pega 60%, são crimes violentos, grave ameaça, hediondo, 60%, 70%. A maioria, né? A casa, o presídio não está preparado para fazer o exame criminológico de toda aquela população que for progredir, entendeu? E eu faço mais uma pergunta, então. Quem é o responsável para fazer o exame criminológico? É um psicólogo, um assistente? O exame criminológico, ele é feito por um psicólogo e um assistente social de dentro da penitenciária no qual o preso se encontra, tá? Ele segue o mesmo modelo que os tribunais têm, os tribunais de origem têm, né? Então você pega, por exemplo, o fórum de uma determinada cidade, de uma comarca, naquele fórum tem uma assistente social do Tribunal de Justiça e uma psicóloga do Tribunal de Justiça, tá? A penitenciária, ela adequa ao mesmo sistemática. Ela tem a sua assistente social e tem a sua psicóloga. Então, o emblema SAP, né? Que é o sistema... de administração penitenciária. É isso aí. Então, esses funcionários, ou então esses profissionais,
psicólogo e assistente social, eles são concursados da SAP. São concursados da SAP, exatamente. Não é do Tribunal de Justiça. Não é do tribunal, é da casa. São pessoas que vão todos os dias, batem cartão e trabalham internamente lá na penitenciária. Entendi. Eu não sei se tem alguma penitenciária que tenha esse trabalho terceirizado. Pode até ser que tenha, né? Porque o Estado vive deficiente de profissionais. Mas, em regra, é o psicólogo e assistente social da casa. Então, esses dois profissionais, cada um vai fazer o seu relatório, tá? O que é muito comum se perguntar no exame criminológico? Você está arrependido do que você fez? Então, essa pergunta, respondido que não, eu não cometi nenhum. É muito comum o preso falar, não, eu não cometi nenhum crime. Por quê? Às vezes a pessoa, internamente, ele acha que ele não cometeu um crime. Por N motivos, né? E ele responder isso aí, você pode ter certeza que esse cara tá reprovado. Infelizmente, o exame criminológico tem algumas perguntas chaves que, respondido da forma certa, a chance de progredir é muito grande. Tem muito preso que são pessoas leigas, pessoas humildes. E aí o psicólogo vai perguntar, você tem empatia pela família da vítima? Que é isso, né? O preso fala que não, o preso nem sabe o que é empatia. Não sabe nem o significado da palavra. Não faz a mínima ideia o que é empatia. É muito comum perguntar, você tem empatia pela família da vítima? Com crime de homicídio, por exemplo? Mas existe uma cartilha, alguma orientação nesse sentido de ter uma linguagem mais simples? Não sei se a psicologia forense voltada para as penitenciárias, para aquelas pessoas que estão cumprindo pena, existe vamos dizer, um inventário do que se fazer. Uma cartilha. Uma cartilha. Mas algumas perguntas você vê que se repetem quando a pessoa tá fazendo o criminológico, tá? Tem muitos casos, infelizmente o tribunal trata cada pessoa que está presa como um número, mas tem muitos casos que é dispensável o criminológico. Entendi. Entendeu? Então tem muitos casos de pessoas que já tá lá há anos, a pessoa já adquiriu certa idade, tá lá com 70 e poucos anos, e assim, vai sair para morrer na casa, e aí fica fazendo criminológico, a pessoa reprova. Antigamente, doutor, a gente quando ia fazer o pedido de progressão, né? A primeira coisa que a gente pedia era o BI, que é o Boletim Informativo do Preso. Você dava lá um número do preso, fazia o requerimento e levava alguns dias, ele tinha que buscar lá o documento, né? E com o documento em mão, você tinha lá o cálculo, você tinha o cálculo da pena, o quanto que ele estava lá preso, né, se tinha remissão ou não tinha. Tudo. E tinha também, na época, a questão do comportamento carcerário, né? E eu lembro muito bem que o comportamento carcerário era um fator determinante para o juiz hoje dar ou não dar a progressão. Então, né? Como é que funciona a progressão hoje? Eu tô com o meu cliente preso, imagine que ele esteja preso lá na penitenciária Itapetininga, ou na penitenciária de Sorocaba, seja lá onde for. O primeiro passo para se requerer a progressão de regime desse preso é requerer ao presídio que ele se encontra o seu boletim informativo. Então, o advogado que está trabalhando na execução penal, ele vai requerer lá o boletim informativo. Nesse boletim, ele vem lá constando a data da progressão para o regime semiaberto, a data de progressão para o regime aberto, a data do livramento condicional, tem todas os fracionamentos de cumprimento de pena. Então ele fala assim, por exemplo, tal dia completa 1/5 da pena, tal dia completa 2/3, tal dia completa tantos. Agora recentemente mudou, né? Recentemente não. O pacote anticrime trouxe mudança. Antigamente progredia assim 1/6, 2/3, 2/5, 3/5. Eram essas as frações de progressão. Não é mais. Não é mais. Atualmente as frações ela inicia em 16%. Mudou de fração para percentual. Algumas coisas acabou ficando a mesma coisa, 1/6, 16%, entendeu? Então ele mudou, ele saiu lá da fração, da fração e veio para o percentual. Então hoje, como é que funciona a tabela de progressão? Lá do artigo 112 da Lei de Execução Penal, da LEP. Ele inicia em 16%, a mais branda, a progressão mais branda, e a progressão mais grave é 70%.
tá? Então, como é que ele inicia 16%? Primeiro começa lá com o réu primário em crime cometido sem violência ou grave ameaça, 16%. Depois ele parte para 20%. Réu reincidente em crime sem violência ou grave ameaça. Aí ele parte para 25%. Réu, crime com violência ou grave ameaça, primário. Aí ele parte. E assim sucessivamente, sim, tá? Vai crescendo. Então, o mais agravante é os 70%, que são crimes hediondos com resultado morte e o réu reincidente. Ou seja, se ele pegou uma pena de 10 anos, a primeira progressão desse réu, ela vai se dar com 7 anos. Ou seja, a primeira vez que ele vai ver o sol para fora do portão do presídio é com 7 anos. Caramba, hein? Não, agravou bastante. Eu achei que adequou. Eu achei que trouxe para a realidade. Esse réu é mais perigoso também, né? Eu achei que o legislador trouxe para contemporaneidade, né? Porque o mundo se transforma de tempo em tempo, né? Então, nós temos um Código Penal de 1940, né? Tem um monte de emenda, tudo remendado com esparadrapo, parece um Frankenstein, né? Mas a gente tem um código muito antigo, e a LEP é a mesma coisa, antiga. Então, o pacote anticrime, ele deu uma tunada na LEP, para bem, para o mal, entendeu? Mas, enfim, trouxe mudança e adequou para a nossa realidade. Sabe? Assim, agora uma opinião minha, o que vem acontecendo com a lei de execução penal, com essa onda que o nosso país teve no governo anterior, né? Vamos assim dizer, não estou criticando o governo A nem B, não estou criticando nem Lula nem Bolsonaro, mas vamos se dizer assim, uma tolerância zero, foi muito enrijecido a lei de execução penal. Enrijecido como? Enrijecido com a implantação do exame criminológico, enrijecido com a mudança no percentual de progressão, enrijecido com a vedação da saída temporária. Entendeu? Entendi. Tem muita gente que fala, mas bandido bom é bandido morto. Tá com dó do preso, leva pra casa. Não é disso, eu tô falando de legislação. A gente tá discutindo técnica de direito aqui, você entendeu? Sim. Então é isso que a gente tá se falando. E também não estamos falando de governo A nem de governo B. Tô dizendo que houve uma onda no país, né? Uma onda de tolerância zero, né? E essa onda levou com que os legisladores veio a captar a vontade do povo, do seu eleitor. É uma reclamação da sociedade. E transformou aquilo em lei. Você entendeu? Ele representou a vontade do povo e transformou em lei. Né? E aí reflete, obviamente, na progressão de regime. Tá? Sim. O que é importante saber, destacar da progressão de regime? Então, em primeiro lugar, o preso ele tem que ter o bom comportamento carcerário. O bom comportamento é a ausência de faltas graves e médias, tá? Ele tem que atingir o lapso temporal, ostentar o bom comportamento carcerário, tá? E pedir o seu BI, e aí ele vai instruir um pedido, tá? E aí eu pergunto para você, o MP, o Ministério Público, né? Aonde que ele fica nessa conversa toda da progressão? Porque eu sei que a gente faz o pedido de BI, pegamos toda a documentação, nós conferimos o cálculo apresentado no BI, que eu como advogado não acreditava no cálculo que eles apresentavam, e eu fazia o meu cálculo para ver se estava correto. É muito comum ter erro, não que eles erram muito, mas assim... A maioria das vezes que eu pego o cálculo, eu faço a reconferência, eu faço o meu cálculo na unha, e assim, já teve caso recente de eu impugnar o cálculo e pedir retificação, o Ministério Público reconhecer e pedir um novo cálculo, entendeu? Exatamente. Então assim, fica como obrigação do advogado conferir se aquele cálculo de pena está correto ou não, fazendo o cálculo, o recálculo. Isso né? aí. Eu lembro que na época... Não podemos acreditar 100% no BI da casa. Exatamente. Eles estão sobrecarregados de serviço. Às vezes errou o meu, mas o meu foi o número 1 em 100 que eles fez. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes fizeram só um que está errado. Exatamente. Mas se existe, havendo risco de um erro de cálculo do nosso cliente, é importante a gente conferir. Agora, doutor, o que é importante destacar, tá?
A gente está falando de toda essa mudança de legislação, do enrijecimento na progressão de regime. Só que para aqueles presos que já cumpriam pena antes da mudança da lei, para aquelas pessoas que mesmo que foram condenados após a mudança da lei, mas o crime foi cometido antes da mudança da lei, eles são assistidos pelo princípio da lei mais benéfica. Entendeu? Então, a nova legislação, se ela for para pior, não pode atingir essas pessoas. Entendi. Então, às vezes tem um tiozinho lá, Pedrinho Matador, saiu há pouco tempo e já morreu. Mataram ele. Tá. O Pedrinho Matador, que cumpriu décadas de prisão, ele não poderia ser atingido por essa mudança legislativa. Entendi. Entendeu? Não pode vir para piorar a situação do não preso. Pode piorar. Essa mudança aqui, em respeito à lei mais benéfica ao réu, ela tem que ser aplicada a partir da sua vigência para aquelas pessoas que cometeram o crime a partir da data de vigência dela. Entendi. Então, por exemplo, o pacote anticrime, se eu não estiver enganado, pessoal, ela entrou em vigor dia 21 de janeiro de 2020. Ele entrou em vigência, o pacote anticrime, que são diversas alterações no Código Penal, na lei de execução penal, no Código de Processo Penal. Então, assim, os crimes cometidos anteriormente ao dia 21 de janeiro de 2020 não podem ser atingidos por aquela lei, a não ser que ela seja mais benéfica ao réu. Entendi. Então, assim, importante deixar aqui claro que o marco não é a sentença transitada em julgado. De jeito nenhum. E sim a data do crime, a data dos fatos. A data do crime. Beleza. Entendeu? O que determina se vai aplicar o exame criminológico para o meu cliente que está preso é quando ele foi preso, é quando ele cometeu o crime. Quando ele cometeu o crime, quando ele cometeu o crime. A sentença, no caso. Então, assim, entrou em vigor em dezembro de 2024, mas ele cometeu o crime em novembro de 2024, não vai alcançar esse preso. Entendi. Você entendeu? E me fala uma coisa, o Ministério Público, ele opina, né? Quando você pede. Se ele der a opinião dele negativa, o juiz não está obrigado a acatar a opinião do Ministério Público, concorda? Concordo. Eu vou complicar a nossa conversa agora. Agora eu vou entrar num termo técnico muito específico. Boa. E vou trazer um caso prático, tá? Eu tô com uma progressão de regime no escritório, o qual o meu cliente está preso já faz um bom tempo, então essa mudança legislativa não atingia ele, o crime dele é de 2015, né? Só que pela gravidade do crime que ele cometeu, o Ministério Público pediu o exame criminológico. Veja bem. Onde não cabia. Existe requisito objetivo e requisito subjetivo para se conceder a progressão de regime. É uma avaliação conjunta do objetiva a lei e subjetiva a condição do apenado, do réu. Tá? Então, o meu cliente, dependendo ante a gravidade do crime que ele estava pagando a pena, o MP pediu, o juiz concordou. Beleza. Fez o exame criminológico, progrediu. Aí nesse meio tempo, veio a obrigatoriedade do exame criminológico. Beleza, mas para ele não se aplica. Okay. O que acontece? O direito dele progredir tinha sido atingido lá atrás. Então, o cálculo para a nova progressão teria que pegar, mesmo que ele saiu depois, por causa da demora judiciária, mas o reconhecimento do direito teria que ter vindo lá de trás, né? Só que aí o Ministério Público, ele não concordou. Ele acha que a data que ele tem direito de iniciar, a data marco zero para o novo cálculo para o aberto, seria a data em que ele foi aprovado no exame criminológico. Entendi. E tá errado. E vou te explicar, porque o exame criminológico naquela época era um mecanismo de avaliação do juízo para ver se ele tinha direito. E não um requisito obrigatório que tornou um requisito subjetivo. Para a progressão. Para progressão. Então, não pode se pegar a data como marco zero, a data do exame criminológico. Porque não era um requisito obrigatório à época do crime dele. Entendi. Então, para esse caso, o que eu fiz? Eu entrei com agravo. O juiz, ele tem o direito de retratação. Ele mandou para o Ministério Público. Ontem transitou em Albis. O prazo inclusive dobrado para o Ministério Público se manifestar,
que ele abre um prazo de 10 dias, não se manifestou, inicia um prazo automático de mais 10 e se encerra. O cartório certificou o trânsito em habeas para o MP, agora o juiz tem que se manifestar. Entendeu? Então, assim, o que eu tô batendo é que o juiz, o Poder Judiciário, a legislação não permite que se adote a data do criminológico, porque até então não era um requisito obrigatório, e sim um mecanismo de ajuda do juízo, né? Ainda que ele não entendesse que fosse caso de progressão. Entendi. Era uma ferramenta do juiz, mas não era algo obrigatório por lei. Não era obrigatório né? por lei. É algo que pudesse, vamos falar assim, são os olhos e as mãos do juiz fora do Exatamente. Como é que chama? Onde o juiz fica? Fora do gabinete dele, né? E que fazem a avaliação do preso. Isso aí. Né? Então então vamos pensar que a gente está lá com o pedido de progressão, o MP faz uma negativa. Só para eu complementar aqui a sua pergunta, o MP ele participa de todos os atos dentro da execução penal. Ele é obrigado. Ele é o cara que fiscaliza a lei. Então, o juiz é um ator do processo neutro, imparcial. O juiz não pode pender pro que eu falo e nem contrariar de ofício. O juiz, o juiz pode fazer um monte de coisa de ofício, mas nesse caso ele vai ver o que a defesa pede, vai ver o que o Ministério Público, como fiscal da lei, se manifesta, opina, e vai decidir. Ainda que o MP se manifeste, não cabe progressão de regime ainda para esse preso, o juiz pode decidir que ele vai progredir, como já decidiu várias vezes. Teve vários casos no qual o MP fala que não e o juiz progrediu. Você entendeu? E me fala uma coisa, do pedido, agora vamos falar do pedido, tem uma sentença, né? Porque a decisão do juiz de dar a progressão é considerada sentença. Ou é decisão interlocutória? Não, é uma sentença. Mas é que a execução não acaba nunca. Sim, não acaba nunca. A gente tem na mente que não acaba nunca, não acaba enquanto tiver a pena, né? Estiver cumprindo. Dizer na cabeça que a sentença põe fim ao processo. Na verdade, sim. Ele decide aquela situação. É uma sentença que decide aquela situação. Isso que eu ia falar. Não é uma sentença terminativa. Não é terminativa. Mas é uma sentença. Ele vai decidir aquela situação. E ainda assim, desse igual ao meu caso. Eu subi com o agravo. Desse com o agravo. Sabe por que essa pergunta? Falando de forma técnica. Se for uma decisão interlocutória, ou seja, é uma decisão que não põe fim a uma fase do processo, cabe agravo de instrumento. No caso, se for uma sentença que termina a apelação. É isso que eu tô te perguntando, por quê? Da decisão que nega a progressão. Qual o recurso que cabe? Agravo em execução penal. O nome do recurso é agravo em execução penal. Esse agravo, ele concede ao juiz o juízo de retratação. Imagine que eu entro com agravo, o MP algo leia... que não existe no civil, né? No civil você entra com agravo no instrumento, o juiz do tribunal pede informações, mas não dá o direito de retratação. Então imagine que o MP veja e fala, caramba, eu errei aqui. Realmente ele tem o direito. Né? Ele pode então ser retratado no tribunal. O juiz não. É o juiz. Ele olha e fala, caramba, embora o MP esteja contra esse pedido, ele tem razão. A defesa tem razão. Ele pode se retratar e, por fim, progredir o réu, entendeu? Entendi. O reeducando. Entendeu? Sim. Muito bom, muito bom. Doutor, mais o que acrescentar ao tema de progressão de regime? Olha, eu vou dizer para você que a gente teve muitas mudanças e assim, radicais dentro da lei de execução penal. Então eu vou falar algumas delas para você de forma rápida e singela, sem aprofundar no tema. Então, por exemplo, eu não sei não, já o sistema já começou a fazer a coleta, mas ele inseriu no ordenamento a coleta de material genético. Olha. Que é o perfil de DNA. Para crimes sexuais ou todos? Um banco de dados para os crimes de grave ameaça à pessoa, crimes sexuais, crimes hediondos. Isso entendeu? Deixa eu vou pegar uma colinha aqui, ó. Isso não vai invadir os direitos humanos? Então. Né? Porque tudo que você fala de mudança que vai afetar a vida do encarcerado,
envolve os direitos humanos, né? Resta saber o seguinte: viola a Constituição, viola preceito fundamental, é isso que resta saber. Mas eu acredito que esse Existe banco algum recurso, alguma coisa sentido no STF para discutir sobre a legalidade ou não da colheita de material genético de presos para ter um banco de dados? Doutor, eu não sei te dizer precisamente. Já houve assim, questionamentos sobre o tema, mas a realidade é que está em vigor. Existe já um banco de DNA iniciado, e esse banco de DNA ele tende a atingir os condenados por crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou crime sexual contra vulnerável. Entendeu? Estupro de vulnerável. Então essa é uma colinha que eu fiz aqui para ver quais os crimes. Outra mudança que teve é no regime disciplinar diferenciado, tá? O RDD, o famoso RDD. O RDD que ele é aplicado em situações extremas, né? Que acaba cautelando o isolamento diferenciado, separa essas pessoas que estão no RDD da demais população carcerária, né? São situações específicas, tá? Não vou entrar também em detalhe, mas teve mudança no RDD. O que a gente falou que teve mudança na progressão de regime, requisitos para o regime mais brando, que é lá na LEP. Teve mudança na saída temporária, no livramento condicional também, tá? Teve mudança nas regras internas de falta de disciplina, tá? Existe uma resolução da SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. Sim. Existe uma resolução que ela regulamenta o comportamento interno do encarcerado, do reeducando, tá? E quando ele comete uma falta grave, o advogado, obviamente nós temos Constituição, tem às vezes legislações de amparo, mas o advogado, para fazer aquela defesa internamente administrativa, ele vai tomar nota da resolução e, com base na resolução, ele vai fazer a defesa do reeducando. Eu já tive um caso de um cliente que estava no semiaberto, há poucos dias para progredir para o regime aberto, e ele tomou uma falta grave, né? E ele estava no Centro de Ressocialização de Atibaia. Imediatamente, no dia seguinte, o CR de Atibaia determinou a transferência dele lá para a Hortolândia, para o regime fechado. Ele retornou para o regime fechado, mudou a penitenciária, foi para a Hortolândia, e aí a gente na briga ali, vários meses lutando ali, absolvemos ele no administrativo, só que a gente absolveu ele no administrativo e logo ele foi acusado de participar de um motim lá. Em Hortolândia. Lá em Hortolândia. E ele já ia pro regime aberto. Caramba. Então, saiu de uma, já imediatamente entrou em outra, né? A gente até tentou argumentar que ele era inocente nesse caso de cá, e que se não fosse essa acusação, ele já estaria no aberto, não estaria lá sendo imputado aquele crime nele, lá, aquela infração, no caso, lá dentro do... Mas foi em vão, tá? Uma outra coisa que é importantíssimo falar do progressão de regime. Mas como é que é feito o cálculo, doutor? Como que eu faço o cálculo? Artigo 112 da Lei 7.210 da LEP, Lei de Execução Penal. Lá tem o percentual de progressão. Então você vai pegar o número em anos que a pessoa está cumprindo e multiplica por 365, que são os dias do ano. São 7 anos, 2 meses e 20 dias. Então você vai pegar isso aqui, multiplicar por 365. Você vai pegar os 2 meses, multiplicar por 30. E aí você vai somar esse com esse e com os dias. Ou seja, transforma tudo em dia para fazer o cálculo. Para fazer o cálculo, tá? Aí imagine que ele progrediu, restou para ele, e o coeficiente de progressão dele era 30%. Imagine que era 30%. Ele progrediu, resta 4 anos de pena para ele. Mas como é que é feito agora para fazer a próxima progressão? É em cima de qual número? Ele é em cima da pena restante. Porque uma coisa no direito penal é muito importante saber. Pena cumprida é pena extinta. Então, ou seja,
o que ele cumpriu não pode recair mais nada sobre aquela pena. Então, o novo cálculo de progressão é sobre o número de dias que falta para ele cumprir. Sim. Tá? Doutor, qual que é a data base para o cálculo da nova pena? É a data em que ele preencheu todos os requisitos objetivos e subjetivos, não a data da concessão. Porque o Poder Judiciário, ele é falho, ele demora para julgar e pessoas ficam presas em regimes mais graves mais tempo do que deveriam. Sim. Porque o Poder Judiciário concentrou no Poder Judiciário um número muito grande de presos para se cuidar da execução penal. Né? É importante também deixar claro, doutor, que aí no cálculo que o doutor faz, é importante considerar os dias remidos. Os dias remidos. Não pode importantíssimo, os dias remidos, tá? Os juízes que cuidam do DECRIM, que é o departamento que cuida da execução das penas. Explica para quem está assistindo o que é dias remidos. Dias remidos. Então, vamos lá. Na lei de execução penal, ele existe várias modalidades de perdão de parte da pena. Então, vamos dizer uma delas, trabalho. A cada 3 dias trabalhado, a lei da execução penal perdoa um dia, tá? Remi um dia, tá? Então, imagine o cara, a cada 30 dias que ele trabalha, estando preso, ele tem direito de remissão de 10 dias. Sim. E a remissão com C cedilha, não é remissão com 2 S, são sentidos diferentes, Exato. tá? Então, ele tem direito, a cada 3 trabalhados, ele tem direito a 1. Um dia. Aí tem a questão de estudos, não lembro de cabeça, é muito Leitura número, e advogado também, é né? bom em letra, em texto e não número, tá? Nós não somos engenheiros, somos advogados. O único número que eu gravo bem na minha cabeça são os meus honorários, que eu sei perfeitamente quanto custa cada coisa, tá? Então, assim, o preso que estuda, o preso que tem certificado, Sim. tem o enseja dentro da penitenciária, que é uma prova que ele faz que ele muda do fundamental para o médio, entendeu? Legal. Cursos técnicos. Dá para ele o direito de uma progressão, de uma remissão de pena, trabalho. Legal. Tudo isso dá direito de remissão, tá? O que os juízes têm aceito? Tecnicamente, eu acho que a remissão deveria aplicar na pena total, mas ele aplica naquele percentual que falta para ele alcançar o que ele precisa. Entendi. Você entendeu? Então, ele não desconta na Do pena total. total. Não, No final vai refletir no total, mas ele é beneficiado porque não tem progressão. Tá. Que é o caso que eu tô com agravo lá. Entendi. Que o meu cliente, segundo a minha tese, o meu cliente teria direito de progredir agora, no mês que passou, né? Por causa da remissão. E aí eu tô nessa briga de reconhecimento do criminológico ou não, você entendeu? Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa que eu não sei, né? Não faço mais essa área. Dentro do sistema penitenciário, questões religiosas, a gente vê que tem trabalho de pastor que vai lá e tal. Existe algum tipo de remissão vinculado a alguma coisa de questão religiosa? Ou não? É só estudo, trabalho Não. e... Não. De religião não tem nada a ver, né? Não tem. A única... não é exceção, é direito. O único direito que o preso tem é a religião, porque o preso... A pessoa, quando ela é condenada, ela perde os direitos de cidadão dela, que é de votar. Sim. Né? E ela perde somente a liberdade, ela não pode perder mais nada. Tá. Então ela tem o direito de estudar, ela tem o direito de trabalhar, ela tem o direito à religião. De cultuar, né? No caso, de cultuar, entendeu? Ela tem o direito de cultuar, então... Então é por isso que eu perguntei, porque se tem direito à religião, então esse direito da religião, de estar... não abate na pena. Não abate. Mas tem um programa... Eu não sei dizer se é novo, mas que eu desconhecia, que o preso que faz a leitura de um livro, que nas penitenciárias tem biblioteca, tá? O preso que faz a leitura de um livro e entrega um resumo à secretaria e a secretaria vê que ele leu o mesmo livro, ele tem uma remissão também da pena. São várias modalidades de remissão, são várias. Não lembro todas aqui, mas estudo, trabalho, leitura,
é certificação em cursos, é aprovação no Enseja, entendeu? Tem diversas modalidades. Esse tema, execução penal, progressão de regime, é um tema muito amplo para se discutir. E muito legal. Muito legal. E assim, e pouco explorado pela advocacia criminal, entendeu? Tem muita gente aí que surfa em determinadas áreas do direito, por exemplo, ó, você vê internet, tribunal do júri daqui, tribunal da júri dali. Cara, a execução de pena é muito legal fazer, é muito gostoso, sabe? É uma briga que você trava por uma pessoa que já tá vencida, porque tá preso. Sim, né? já tem uma condenação. Já tá condenado, julgado, né? Não é uma defesa, provar inocência, absolver, não. É uma questão técnica. É uma briga muito boa, né? Tecnicamente, uma briga que exige muito cálculo, número. Doutor, mas é muito difícil. É difícil até você pegar e fazer a primeira. A partir do momento que você fez a primeira, você vai embora na unha, tá? Você pode até errar por 2 dias quando você faz o cálculo. E é comum errar. Quando você faz na unha, não tô falando de usar plataforma e aplicativo. Tá? Você pode até errar. Mas quando você compara com o boletim informativo que vem lá da penitenciária, que você vê que deu uma diferença de meses, fala, opa, tô chegando lá. Não tô errado. Eles estão errados. Aí você vai calcular de novo, né? E aí é a hora que você vê que realmente... Antigamente existia um site dentro do CNJ que fazia o cálculo das penas. Existe ainda? Não, esse aplicativo era excelente, mas lembra, era uma página do CNJ ele foi derrubado. Eu não sei se voltou. Eu não usei mais. Eu já usei ele algumas vezes. Mas você quer ver... Aquilo era só para ter uma referência, né? De fazer, né? Não, era excelente aquela ferramenta lá. Ela era excelente. Era do CNJ. Mas é que tá aqui, ó. O legislador fica mudando toda hora a lei. E os caras, né, meu? Tem que toda hora fazer uma nova ferramenta. Uma nova ferramenta. Porque tem que inserir dados novos, fórmulas novas ali. Não sei se... Aí os caras derrubaram, né? Aí derrubaram. Mas o que tem funcionado... Faz tempo que eu não uso, mas às vezes eu usava. Era uma ferramenta de cálculo de pena do Ministério Público do Paraná. Ele tinha uma ferramenta de cálculo de pena do Paraná. Mas de toda sorte, o que é legal fazer? Você entra no Google e digita lá, calculadora de datas. Quando você faz essa transformação de anos em dias, meses em dias e soma, e aí você tira o 30%, e aí você põe a data que ele está preso, né? E aí você põe quanto tempo ele tem que cumprir, qual o percentual. Ele tem que cumprir 280 dias. Ele vai te dar a data que ele vai progredir. E aí você vai catar a sua tela, você vai dar um print, bota na sua petição lá que você está pedindo a progressão. E aí a briga o termo inicial da contagem do prazo. É aí que o advogado vai brigar com o Ministério Público ou com o juiz. O pessoal que está online no TikTok aqui, só um pauzinho, pessoal, aí da nossa gravação. Pessoal que está online no TikTok, eu não sei habilitar aqui as perguntas, mas pode mandar na minha caixinha privada que eu respondo, tá bom? Eu tô vendo que tem bastante gente passando aqui, chegou a ter mais de 400 pessoas online aqui, só para alertar que eu não sei habilitar. Aliás, se você souber, sabe mexer no TikTok, doutor? Não sei, não tem TikTok. Então, eu não sei como é que funciona, não sei habilitar, depois eu vou fazer uma aula disso. Perguntas e respostas, acho que é isso aqui, ó. Tem como habilitar? Acho que é isso aqui, acho que tá habilitado, eu acho, não sei. Se alguém tiver, então, se alguém tiver, pode mandar. Pode mandar. Tá. E aqui no YouTube, que está sendo gravado, se tiver alguma dúvida também, pode deixar aí no YouTube que a gente também responde, tá? Assim, o que eu quero deixar, é bom deixar registrado, eu não sou especialista em execução penal. Tá. E quando eu digo especialista, é aquele advogado que se dedica a fazer só isso, que ele tem um curso, uma pós-graduação voltada para execução de pena. Mas a bagagem que a gente tem, por a gente ser especialista em crime, a bagagem que a gente tem de trabalhar e de estudar, esse autodidata, estudar as mudanças legislativas, contato no dia a dia, nos dá um pouquinho de conhecimento e que a gente pode compartilhar. E às vezes, se a gente estiver falando alguma bobagem aí, eu tô aberto aqui a discussão do tema, tá? Inclusive, a gente tá aí para os próximos meses, não sei se esse ano vai dar tempo, mas eu convidei aqui um doutrinador, ele é um membro da Bracrim,
é o Dr. Marcelo White, a dar uma palestra aqui na nossa região, não foi definida ainda a cidade, talvez Atibaia, talvez Bragança Paulista, sobre as mudanças na execução da pena desde o pacote, a implantação do pacote anticrime até os tempos atuais. Legal. Então, assim, eu fiz o contato com ele, ele topou, super agradeceu ao convite, né? E tá só aguardando a gente ajustar a data. Então, não vamos ajustar a data por um motivo qual eu vou falar agora para vocês. No dia 5 de dezembro deste ano, 2025, acontecerá o primeiro encontro da Advocacia Criminal de Bragança Paulista e região. Vai ser um dia inteiro de palestra, vão ser mais de 15 palestras, tá? Grandes nomes aí vão participar do nosso evento. Já cito um aqui que já confirmou com a gente semana passada, que é o Dr. Zanoni. Dr. Zanoni é aquele advogado que divulgou, assim, ele ganhou uma notoriedade nacional aí, pelo menos foi quando eu conhecia, divulgou lá pro Adélio Bispo, que deu a facada no ex-presidente, né? Sim. Ele tá confirmado, tá? Conversei hoje com o Dr. Jader Marques, que é o advogado do Tribunal do Júri lá da Botkiss. Eu vou encontrar com ele no Rio de Janeiro na semana que vem, e aí vou tentar acertar com ele para ele fazer o encerramento. Vasto conhecimento em Tribunal do Júri, Dr. Jader Marques, tá? Então vai ser um grande ganho para nós aqui da Advocacia Bragantina, se ele confirmar. Então, estamos na correria desse evento. Sim, falta legal. praticamente Dia 5 um de mês. dezembro. 5 de dezembro. Boa. Falta praticamente um mês. E aonde vai acontecer? Lá na UAB de Bragança? Vai ser lá na UAB Bragança Paulista, no auditório da UAB Bragança Paulista, né? Okay. O evento vai ter início às 9 da manhã. São, se eu não me engano, são 7 painéis com 2 palestrantes e um mediador, tá? A organização é da Abracrim Regional Bragança Paulista, o qual eu tenho a honra de ser o primeiro diretor regional, tá? Tá sendo organizado pela nossa comissão de eventos, doutora Thalita Gomes, a Laura, estão organizando juntamente comigo, juntamente com o nosso, com todo o apoio aí do nosso presidente estadual, doutor Cristiano Jocadar, tá? E vai ser realmente o primeiro encontro de criminalistas. Vai ser um mega evento pra gente, que vai ser um evento de muita produtividade, de muito conteúdo, riqueza de conteúdo, entendeu? Dia da semana que cai. Vai sair uma sexta-feira. Numa sexta-feira? Uma sexta-feira. Oh, legal. A ideia de fazer esse evento no dia 5, doutor, foi porque dia 2 de dezembro é dia do advogado criminalista. Tá. Tem a data? Tem, 2 de dezembro, dia do advogado criminalista. Só que no dia 4 de dezembro vai ter um evento da Abracrim lá na OAB São Paulo, na seccional. Tá. Entendeu? Entendi. Então aí nós jogamos nosso evento pra sexta-feira. Pra sexta-feira. É bom que aí, depois do evento da Abracrim dá pra fazer um happy hour. Ah, com certeza. Happy hour dos colegas. Com certeza, com toda a certeza do mundo. Dá pra fazer sim. Com certeza, ótimo. Doutor, para essa semana tem mais algum evento da Abracrim? Para essa semana, não. A gente tá só organizando essa daí, que esse evento demandou muito tempo. Tá. Como foi o evento da FAAT, que teve um evento semana? Foi muito legal. Então, a Unifaat, que é a Universidade aqui de Atibaia, ela convidou a Abracrim para participar da semana jurídica dela, né? A Abracrim tem um grande parceiro, o qual desejar, eu rendo aqui as minhas homenagens, o meu agradecimento, que é a STW Brasil, que é a maior empresa de forense digital da América Latina. Faz perícias, né? Perícia digital, né? Quando a gente fala digital, pensa que é digital do dedão. Isso aqui existe ainda, mas está ultrapassado. Quando eu falo digital, é o digital, que é o software que você usa, é o celular que eu uso, é o posicionamento geográfico, é os conteúdos que ele carrega, a degravação de uma mensagem de WhatsApp, a degravação de uma mensagem de texto. Como o Causa Neto fala, dados. Dados. São os metadados dos aparelhos que armazenam. Exatamente. Em resumo é isso. Então ele é a maior empresa de forense digital. Então parceiraço nosso, quando nós mandamos o convite falando, somos convidados para participar da semana jurídica,
eu gostaria de trazer vocês por causa do conteúdo, e aí a faculdade precisava de algumas doações, né? E aí eles toparam na hora, o Renan é o meu contato lá, Renan Cavalheiro, que dá aula para membros do Ministério Público, polícia do Brasil inteiro, membros do STJ, membros do STF, sobre forense digital, aceitou o convite, fez várias doações do cursos. E a casa estava cheia. Que estava lotada. Foi no Recreativo, né? Foi no Clube Recreativo. Um evento sensacional. Legal. Sim, valeu a pena cada minuto do evento. Perfeito. Teve grandes palestras. Doutor, a gente está caminhando para o nosso... Estamos com 50. Eu acho tempo que hoje, final. Hoje nós dois falamos muito sobre um assunto muito interessante, um assunto que agrega a sociedade civil, agrega a comunidade jurídica, aos colegas advogados. Eu quero deixar aqui, doutor, já um desafio para nós, para falar sobre violência doméstica. Legal. Tá? Legal. Mas eu quero falar sobre violência doméstica, sobre a ótica do advogado criminalista, sobre técnicas de defesa no crime de violência doméstica, tá? É um tema muito sensível, é um tema que ninguém quer discutir porque envolve a mulher, sabe? Existe um tabu, né? Ainda. Existe um tabu, mas assim, pra gente que milita na área criminal e faz a defesa ali do acusado, o que você vê de casos o qual a mulher utiliza-se da ferramenta que é para proteção dela como mecanismo de vingança, só que você fala um tema desse aí, você é rotulado. Sim, sabe? Mas eu acho que é um tema que mas eu acho que tem que falar de forma técnica, né? Cedo ou tarde, eu acho que a comunidade criminal vai ter que encarar esse tema e contar o que acontece na realidade, entendeu? E trazer o que acontece. E não só trazer para debate da sociedade. Você entendeu? Eu ainda até estava falando com o doutor essa semana a respeito desta matéria, de que eu acho muito importante a comunidade criminal também pensar em consequências. Como utilizar uma ferramenta de forma injusta? Há consequências para quem acionou e movimentou a máquina judiciária para algo que não existiu? Ou vai ficar tudo certo, vai ficar por aí? Eu tenho assim, eu já vou deixar aqui plantado até pra gente amadurecer futuramente quando a gente for debater esse assunto. E eu quero estar nessa posição para falar do assunto, porque no meu escritório eu faço muita defesa de violência doméstica, mas assim, muita mesmo. E eu quero deixar aqui 2 pontos de críticas. Primeiro ponto, tá? A mulher não precisa de nenhum motivo para pedir medida protetiva. E eu acho que isso seria um abuso do poder? Não sei se ou abuso do direito. Do direito. O abuso do direito. Abuso do direito. Então, assim, é muito fácil, a mulher chega na delegacia, diz que não sofreu nenhuma violência, mas que não sente-se mais confortável em conviver ao lado e tem medo. Entendeu? E que é a medida protetiva, a autoridade policial, a autoridade judiciária, nunca vi negando. Eu tenho casos assim, simplesmente desse tipo de coisa. O meu marido joga a toalha no chão toda vez que ele toma banho, eu tô com medo, chateado com isso. Então, assim, é um assunto muito delicado, mas é um assunto que tem que trazer a debate. Sim, tá? sim. De forma técnica. A outra grande crítica que eu tenho em relação à Lei Maria da Penha, violência doméstica, é a medida protetiva por tempo indeterminado. Tá. Deixa aqui que o TikTok tá pedindo para eu digitar uma senha aqui. Beleza. A medida protetiva por tempo indeterminado. Tá. Eu concordo com a medida protetiva por tempo indeterminado até a data da audiência de instrução e julgamento. Quando o juiz vai vai condenar ou absolver o réu. Tem que decidir, né? Se ele condenou, ele pode até manter a medida protetiva, que eu acho que é uma medida provisória. O que é provisório é provisório, tem data para acabar. Sim. Mas eu acho que ele deve pôr termo final na medida protetiva, e não é o que vem acontecendo, tá? Mas assim, sou eu contra o STJ inteiro, nessa opinião. Entendi. Né? E mais alguns advogados. Entendi. Mas o que acontece é o seguinte, eu acho que a medida protetiva, quando ela passa a integrar
a sentença, ela tem a sua conotação de pena, né? E quando se fala assim, medida protetiva por tempo determinado dentro da pena, eu acho que viola inúmeros dispositivos legais, inclusive constitucional. Então para de falar, porque você está dando muito spoiler do que a gente vai falar. E deixa isso para uma próxima... Não, mas olha aqui, eu quero finalizar. E isso, eu acho que o advogado criminalista ele tem que cutucar essa ferida toda vez que ele defender um cliente. Entendi. Entendeu? A inconstitucionalidade e... Isso vai ser tese do meu mestrado. Tese do meu mestrado. Top. É isso aí. Muito bom. É isso aí, doutor. Ótimo, muito bom, boas colocações. Ótimo tema para um próximo episódio de um podcast que a gente vai gravar. E sugiro ainda que junto ou após a gente conversar a respeito da Maria da Penha, né, da violência doméstica, uma coisa que seria legal que aí no âmbito civil, que a gente pode fazer aí uma coisa mista, é falar sobre a alienação parental. A alienação parental é da esfera civil, mas o que aconteceu agora, né? Na verdade, um paralelo à alienação parental, que é o abandono afetivo. Abandono afetivo hoje virou um ilícito civil. Ah, eu vi. Você viu? Recente julgado, exatamente. Né? Então, tem alienação parental e temos, paralelamente, que é o abandono afetivo. Às vezes o pai não consegue dar a atenção ao filho porque ele é uma vítima de uma alienação parental e aí depois ele é julgado injustamente ou acusado injustamente por abandono afetivo, tá? Então isso também é uma matéria pra gente conversar futuramente, uma coisa também legal e muito atual, beleza? É isso aí. Bom, para finalizar, hoje eu soltei no meu history do Instagram, um vídeo curto, falando para os colegas que nós vamos abrir a agenda agora até o final do ano e vamos completá-las. Nossas gravações são todas as sextas-feiras. E quem tiver interesse, quiser gravar conosco, manda um direct para mim, que eu vou olhar na agenda a disponibilidade e vou deixar anotado. Deixar agendado. Tá? De antemão, eu tenho já 2 pessoas que eu tenho o dever e o compromisso de trazer eles ainda esse ano aqui, que é o doutor Antônio Belarmindo, lá de São Paulo, advogado criminalista, meu parceiro da Bracrim, a pessoa que me abraçou na Bracrim quando eu me inscrevi, quando eu entrei, e a doutora Adriane Macedo, que também é uma advogada criminalista, membro da Bracrim, né? Ela é, inclusive, presidente da Comissão de Direito Penal lá da UEB Bragança Paulista. Legal. E eu tô no débito com essas 2 pessoas de trazer eles para cá. Então né? É isso. Só que a nossa vida não fica o compromisso público aí com eles aí, também. É isso aí. Beleza? Gente, você que ficou até aqui nesse podcast, não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like, manda o link desse episódio para a família, para o grupo dos colegas. Vamos fazer com que o nosso podcast chegue mais longe. E contamos com você para a próxima. Até mais. Até mais, pessoal.